Olá, turminha do terceiro ano. Vamos iniciar nossa aula de História, página 9 a 13. E o conteúdo é o funcionamento dos espaços urbanos, né? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre os espaços públicos e privados, não é isso? Então, hoje a gente vai falar um pouco do funcionamento dos espaços urbanos, com foco no espaço público, certo? Nos serviços públicos, o que é público. Então, o objetivo da aula hoje é a gente identificar, né, e refletir um pouco acerca desses serviços que são oferecidos à população. Então, aí na página 9, ele já traz, né, alguns serviços públicos. Ele começa falando aí que grande parte dos espaços públicos é administrada pela prefeitura, né, do município. É dever do prefeito e da equipe dele garantir o bom funcionamento da cidade para que os cidadãos vivam bem. Então, por isso, a prefeitura ela é responsável pelos serviços públicos, né? E ele traz aí alguns exemplos para vocês observarem, né, aqui. Então, ele vai falar aí sobre manutenção de escolas e creches municipais, cuidar da iluminação pública, cuidar das áreas verdes, né, das praças, dos jardins, parques, realizar obras de saneamento básico, disponibilizar água encanada, rede de esgoto, realizar a coleta de lixo, né, e cuidar da limpeza das ruas, das calçadas, cuidar da pavimentação de ruas, calçadas e ciclovias, cuidar do transporte público, da sinalização de trânsito e construir hospitais municipais e postos de saúde e fazer a manutenção desses espaços. Então, é interessante que vocês entendam que esses serviços, eles são oferecidos, né, como falou aí, pelo prefeito e sua equipe. Os órgãos responsáveis por esse serviço, eles têm o dever, né, de garantir o bom funcionamento desses serviços. Porém, cabe à população, né, a nós cidadãos, zelar por esses espaços, né? Por exemplo, diz aí cuidar de áreas verdes, praças, parques. Nenhuma prefeitura, né, nenhum órgão público entrega uma praça em uma determinada cidade ou bairro pichada, cheia de lixo, com bancos quebrados, né? Ela entrega em perfeito estado. Então, quem é que vai acabando? A própria população. Então, tem pessoas, né, que têm um pensamento errôneo de dizer que é público. Sim, é público, mas é seu, certo? É público, mas pertence à população. É seu e é de outras pessoas também, certo? Então, esses espaços e os serviços públicos, eles são mantidos pelos impostos. Nós, cidadãos, pagamos impostos para o funcionamento desses serviços, né? Então, por isso que quando a prefeitura aplica esses recursos da melhor forma para atender a necessidade básica da população. Então, como eu pago esses impostos, eu tenho o direito de cobrar que esses serviços eles sejam realizados, certo? Se eu cumpro o meu dever enquanto cidadão de pagar imposto, de zelar pelo bem público, eu tenho o direito de exigir esses serviços. Caso contrário, eu não tenho direito algum, certo? Por exemplo, quando a gente paga a conta da energia, vem uma pequena taxa lá da iluminação pública, né? Da iluminação dos postes. Eu tenho direito, né? Se eu pago, eu tenho direito de cobrar se o poste da minha rua não está funcionando. Então, eu tenho o direito de cobrar que o órgão responsável ele venha corrigir esse erro, né? Porém, se o órgão responsável ele vem, né, troca a luz, o poste está funcionando legal. Alguém vem e, por vandalismo ou alguma coisa parecida, quebra a luz, né, do poste. Então, isso aí não é responsabilidade mais do órgão público, população que não está zelando, certo? Então, tem essas duas, é importante que fique claro isso. Você tem direito de cobrar se você cumprir o seu papel enquanto cidadão, ok?
Aí lá na página 10, né, tem um pequeno texto aí que vai falar sobre a iluminação pública, né, no passado, como era, né, não tem energia elétrica. Então, o serviço, as ruas eram iluminadas com lamparinas, né, à base de óleo, depois lampiões a gás. Nesse período tinha uma pessoa que era responsável por acender, né, ao entardecer, todos esses lampiões e ao amanhecer do dia e sair apagando todos, certo? É diferente dos postes que nós temos hoje, né, que automaticamente, a partir de um controle, né, da uma base de controle, é mais fácil gerenciar, né? Imagina aí se uma pessoa tivesse que sair de rua em rua, acendendo e apagando os postes, né? Aí na página 10 ele fala ainda sobre os cuidados dos espaços na cidade, que é dever de todos nós, que é o que eu já falei aqui para vocês, né? A prefeitura é responsável por manter os serviços públicos funcionando adequadamente. Contudo, toda a população também é responsável por cuidar desses espaços. Então, não adianta eu reclamar que a praça está suja se eu contribuo para essa sujeira, certo? Esses locais devem ser preservados, né, para que todo mundo possa usufruir. Então, é importante que vocês entendam que quando a gente fala em serviço público, espaço público, ele é seu, mas ele é de toda a população também, certo? Então, eu não posso chegar e pichar a parede de um local público, porque aquilo ali não é propriedade minha, certo? É propriedade de toda a população, ok? Aí, na página 11, 12 e 13, tem algumas atividades, né, que vocês vão realizar. A página 11 tem uma imagem aí, ó, que vocês vão observar, né? A imagem e identificar 4 erros que não devem ser cometidos em espaços urbanos. Então, se vocês observarem, tem algum lugar aí que está sujo, tem paredes pichadas, né? Tem um parque aí que não está tão limpo, tem alguém que está jogando lixo no chão. Então, vocês observem e vão circular, certo? Aí abaixo tem a imagem da Prefeitura e da Câmara Municipal. Vocês vão ligar, né, para a afirmação correspondente, ok? A página 12 tem aí um caça-palavras, onde vocês vão encontrar nome de espaços públicos, certo? Biblioteca, posto de saúde, escola, praça, parque. No 3, respostas pessoais, né, de acordo com o seu bairro, sua cidade. Tem um pequeno texto aí falando dos bairros, né, como aqueles são, que os moradores costumam praticar exercícios, né, frequentam os lugares próximos ali de onde moram. E a página 13 são questões relacionadas ao bairro que você mora, certo? Então, você vai ler as questões atentamente e vai responder aí de acordo com o bairro que você mora, né? Se as ruas são asfaltadas, se tem faixa de pedestre, como é a iluminação, né? Se tem sinalização, se tem loja, parque, ok? Realizem as atividades com atenção, né? Releiam o texto. Qualquer dúvida podem entrar em contato, ok? Bons estudos, até a nossa próxima aula.